Então vamos lá. Olá, boa tarde, pessoal. Começamos um pouquinho aqui atrasados, né? Porque eu tava com um problema aqui no computador. Meu computador, coitadinho, já tá pedindo uma aposentadoria aqui já. Tá que nem o professor. Vamos lá, pessoal? Então, aula 3. Um gráfico que registra os lançamentos de livros. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos ler e interpretar dados apresentados em um gráfico de colunas. Então vamos lá. Quem quer ler aqui pra gente? Quem pode ler aqui pra gente? O 1. Vai lá, Eu, João. as crianças e os adultos ficaram encantados com o passeio e querem participar da próxima Bienal. Em outra Bienal, Outro painel. Em outro painel. eles observaram um gráfico de colunas com os números totais do lançamento do livro. Observe o gráfico, você também responda as questões. Ok, então esses gráficos aqui, eles estão relacionados com aqueles números que a gente viu na aula passada, né? Lembra que a gente, de matemática, lembra que a gente estava falando sobre números arredondados, que a gente estava arredondando os números? Se você olhar na aula 2, esse gráfico, ele mostra basicamente aquele quadrinho que estava lá no começo, dos lançamentos dos livros. Só que ali ele está escrito, aqui ele está em gráfico. E para que serve o gráfico? Para que serve o gráfico na minha vida? Né? O gráfico, gente, ele é para uma consulta rápida. Então o gráfico é assim, ó, é para eu bater o olho nele e já ter a informação que eu quero. Então eu bati o olho ali, eu já sei que o dia 17 foi o dia que mais vendeu, que mais teve lançamento. Por quê? Porque a barrinha está mais alta, certo? E eu sei que o dia 15 de outubro foi a que menos teve lançamento, porque a barrinha está mais baixa. Então ela é para pegar informações assim rápidas. Eu olhei quem que trabalha bastante com gráfico, quem trabalha com parte administrativa, que precisa tomar decisões rápidas, que precisa ter informações rápidas, que não tem, por exemplo, tempo, às vezes, de sentar e ler um relatório, né, grande ali, explicativo ali. Então, o gráfico, ele é basicamente para isso. Outro lugar que aparece o gráfico. Vocês já viram eleições na TV? Quando tem eleição de prefeito, de governador, presidente, já chegaram a ver? Então, quando tiver, vocês podem perceber que na televisão eles vão mostrar vários gráficos. Eles vão mostrar vários gráficos. Um deles é esse tipo aqui, ó. Tem um outro gráfico que ele parece aqueles, como é que eu falo? Aquele demonstrativo cardíaco, né? Do batimento da frequência cardíaca. Que ele mostra que sobe, depois desce, aquele gráfico lá que ele vai mostrando, por exemplo, o candidato, né? Que mês que ele teve mais, que o pessoal mais se interessou em votar nele, que mês caiu o interesse, né? E aí a pessoa olha aquele gráfico ali, ela sabe mais ou menos, né, como que está a corrida ali para presidente, para governador, para prefeito, por exemplo, certo? E também tem esse tipo de gráfico aqui. Então a gente usa gráfico né, de várias maneiras, mas o gráfico, qual é a função dele? Dá informação rápida, visual para a gente. Ok? Conseguimos compreender qual é a função do gráfico? Sim? Não? Mais ou menos? O gráfico é uma demonstração para nos dar informações rápidas, visuais, tá? Coisa que a gente, geralmente, se você fosse escrever num relatório, daria uma folha, duas, você bateu o olho no gráfico, você já tem informação, certo? Então vamos lá. Em que dia houve maior frequência de lançamentos? O que vocês colocaram aí? Dia 17. Olhando no gráfico ali, né? Isso, olhando no gráfico aqui, deixa eu até colocar aqui a minha, o ponta do meu mouse aqui, que ele ponteiro do meu mouse brilhante, ó. Se você olhar, ele é o maior, ó, ele é o mais alto. Então, batendo o olho aqui, eu já sei que é o dia 17, ó, de outubro, certo? Olhei aqui, já sei, certo?
Então eu vou lá e escrevo aqui. Vocês estão conseguindo ver a imagem aí da minha tela, tranquilamente? Sim. Eu tô vendo, mas não dá pra ver as letras. Dá pra ver. Pronto, voltei. Tô falando para vocês que tá travando o negócio aqui. Tá difícil. Só espero que ele não sei se ele interrompeu a gravação. Como é que tá? Não interrompeu. Pessoal, então aí, só explicando, tá? Foi que nem eu falei, eu demorei um pouquinho para entrar porque tá travando aqui meu computador, tá? E aí eu fui usar um recurso aqui e ele travou tudo. Vou tentar usar de novo, vou ver se ele não trava novamente. Tá bom? Agora não. Então, em que dia houve a maior frequência de lançamentos? No dia 17/10. 17 de outubro também pode ser. Se você quiser colocar igual ali, ó, você pode colocar assim, ó, não tem problema não, tá? Pode colocar igual, tá ali. Ah, professor, mas eu escrevi no dia 17 de outubro houve mais lançamento. Não tem problema. O que a sua resposta tem que ter? No mínimo isso aqui, ó. No dia 17 de outubro teve mais lançamento, só isso. Ou no dia 17 de outubro, tá bom? Em que dia houve a segunda maior frequência de... Eu vou apagar aqui, tá, pessoal? Rapidinho, para eu poder descer a tela aqui, tá bom? Deixa eu só acertar aqui. Então, vou tentar deixar o gráfico aqui ainda, tá? Para a gente poder observar o gráfico. Então, vamos lá. Em que dia houve a segunda maior frequência de lançamento? Então, eu vou olhar pelo tamanho aqui, ó. Cadê meu ponteirinho aqui? Eu vou olhar pelo tamanho, ó. Então, esse aqui é o maior, aí eu vou olhar qual é o segundo maior. Qual é a segunda coluna maior? De que dia? 16. Do dia 16, muito bem. Em que dia houve a segunda maior frequência de lançamentos? No dia 16, vamos colocar igual tá lá, de outubro. Ponto final. Certo? Então aqui em cima é no dia 17. E embaixo é no dia 16. Observando o gráfico, é possível dizer que a diferença do número de lançamento entre o dia 17 e 18 é maior que 10? Comente com o professor como você chegou a essa resposta. Então, olha só. No dia 17 e no dia 18, ó, essa aqui, ó. Deixa eu colocar uma luzinha aqui de novo, ó. Essa aqui, ó. Essa coluninha aqui, ó. Se eu olhar aqui, ó, no dia 17 e olhar no dia 18, certo? A pergunta é: a diferença de números de lançamento é maior que 10? O que você colocou aí, Ludmila? Sim. E como é que você chegou a essa conclusão? Como que você chegou? É que eu fui contando nos dedos, aí eu fui falando, se 17 e o 18 não é menos, é mais, aí eu coloquei o sim. Ah, então você fez dia 17. Bem, quantos livros teve mais ou menos no dia 17? Quantos lançamentos teve mais ou menos? Mais ou menos. Olhando aqui no gráfico, ó. Olha aí no seu gráfico aí, ó. No dia 17 de outubro, mais ou menos. 50? 50. O do dia 18, mais ou menos, quanto teve aí? 40. 40. E aí, ó, você pode ver que aqui no dia 17 ele tem um pouquinho a mais que 50. E no dia 18 ele tem um pouquinho a menos de 40, certo? Mas a gente falou mais ou menos, lembra? A gente falou, mais ou menos aí, pra gente ter uma noção. Esse mais ou menos aí é aquele processo de arredondamento que a gente falou, certo? A gente faz um processo de arredondamento para a gente poder chegar numa conclusão rápida. A gente não precisa fazer a conta certinho. Eu não vou pegar a régua lá, ó, medir aqui, ó. O gráfico não é para isso,
O gráfico, que nem eu falei, é para dar informação rápida, né? Eu não posso pegar uma régua, medir, e aí medir o dia 18 e fazer. Não, é mais ou menos. Então, por isso que a gente usa o arredondamento, certo? Então, aqui, ó, a gente pode colocar assim, ó, né? A pergunta é: o lançamento entre os dias 17 e 18 é maior que 10? Certo? Sim. Sim. Não é? Foi o que você respondeu. Sim. Comente com o professor. Bem, vamos deixar só o sim, porque a gente já comentou. A gente não precisa mais colocar a resposta aqui. Então, qual seria a resposta? É que sim. Ah, professor, mas eu acho que não, né? Aí, se você acha que não, mande pra gente aí o porquê que você acha, que nem eu falei pra vocês. A gente está aqui debatendo, né? Então aí pode até tirar dúvida, certo? É importante isso, pessoal. É importante a gente sempre tirar dúvida, muitas vezes questionar se a gente não entende, tá? É... Para a gente não ficar carregando essa dúvida com a gente. A gente não pode só aceitar porque o professor está falando. Ah, então eu pensei diferente, mas o professor falou desse jeito, então tá. Não. Pergunta, questione, mostra o jeito que você pensou. De repente, o jeito que você pensou a gente descobre outra coisa, né? O professor também aprende, né? O professor também está aqui para aprender. É que o professor ele corre atrás para aprender primeiro para trazer para vocês. Mas isso não quer dizer que vocês não consigam aprender de forma diferente e ensinar o professor também. Tá certo? Bem, pessoal, quem for anotar aí, né, dá uma pausa aí. Vou limpar aqui. Bem, eu creio que aqui é o último, né? Deixa eu abrir aqui. É isso mesmo. Agora nós vamos fazer só o da próxima aula, tá? Amanhã, na aula 4, a gente vai fazer amanhã. Pessoal, vocês viram como é fácil usar o gráfico? Tem alguma complicação? Sentiu alguma aí, João Vitor? Tranquilo, né? Hã? Tranquilo, né, o Foi. gráfico. Porque é só olhar para o gráfico e ele já dá a resposta para a gente. A atividade de hoje foi basicamente isso. Como é que a gente usa? Por isso que a aula é até mais rápida, até, certo? Porque o gráfico ele é muito fácil. Na verdade, o gráfico é exatamente para isso. É para você ter informações rapidamente. Visual. Olhou, pá, já sei. Tá certo? Por isso que as respostas foram curtas, por isso que a aula até hoje foi curta aí. Tá bom? Pessoal, restou alguma dúvida? João, restou alguma dúvida? Não. Ludmila? Não? Tá tudo tranquilo? Então tá bom, amanhã a gente Sim. faz a aula 4, tá bom, pessoal? Tá, hoje eu quero agradecer vocês mais uma vez a participação. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Amanhã.